tendo que renovar a obra, né? Eu acho que uma coisa definitiva, eu acho que é muito importante também que a gente tenha nesse momento. O que nós pensamos hoje, essa gestão que está chegando, é criar políticas, criar programas muito além dos editais, muito além dos governos, né? Programas que permaneçam, que sejam duradouros para os próximos, mesmo que aconteça, a gente espera que, bater na madeira, né? A gente espera que não aconteça novamente o que aconteceu há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, ou até um pouco mais, em 2016, mesmo que aconteça algo parecido, eles não possam destruir com tanta facilidade o que a gente tiver recuperado. Então, acho que essa é o grande desafio que a gente tem nesse momento, é criar políticas públicas duradouras que de fato atendam aos anseios, às perspectivas, às necessidades das artes. E aí eu não falo mais só pelo circo, eu falo por todas as artes, né? Pelas artes visuais, pelas artes cênicas, pelo circo, pela dança, pelo teatro, pela música, né? E que a gente permaneça com essas políticas por um longo prazo. Depois a gente vai falar. Pois é, gente. Pois é. Eu tenho uma história com o circo que eu gosto de contar quando estou numa situação dessa aqui. Eu fui um garoto muito pobre. Morei em casa de Taimar, Barro Motivo, no interior de Resende. Itatiaia ainda era um distrito, não era uma cidade. E eu morava num distrito, eu morava em Marechal Jardim, no Marco. E eu tive que ir para uma casa, né, assistindo fazer a casa, colocando bambu, amarrando com cipó, jogando barra de um lado do outro, e fazendo a casa. Era lamparina, não tinha geladeira, não tinha nada. Fui uma criança que não tinha contato com o mundo externo, com o mundo fora. Nunca tinha ido ao dentista, ao médico, eu vivia na roça mesmo. E quando acontecia alguma coisa comigo, que eu me machucava, ou um mosquito mordia, minha avó amassava o mato lá, colocava e sarava. Eu realmente dava dor de barriga, minha avó ia no fogão, pegava a cinza do fogão quente, passava na barriga e sarava. E uma vez aconteceu comigo de machucar a cabeça, uma pedra na cabeça, mas arrebentou a cabeça, saía tanto sangue que minha avó falou, peraí. Vamos ao hospital, não tem carro, não tem nada, não tinha cavalo, carro de boi. Ela foi lá no fogão, pegou um pano velho, todo pano no chão, foi lá, colocou no fogão, fez aquela cinza, aquela coisa quente, tudo isso. E quando ela tirou, só ficou preto. Nada mais aconteceu. Então uma infância desse jeito. Mas essa infância também foi legal. Só tinha uma escola, uma salinha numa fazenda, uma sala. Eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos, e estudava lá na parte de alfabetização, lá uns 20 ou 20 alunos. E naquela época não tinha televisão, né? E não tinha televisão. Quem tinha televisão era quem tinha dinheiro. Então eu estudava de manhã na escola e saía, né? Andava 3 quilômetros da minha casa até a escola. Mas eu almoçava correndo e vinha com mais um amiguinho, só de shortinho, de pé no chão, correndo de volta para a escola. Minha avó ficava indignada, o que você vai fazer na escola de novo? É que na escola tinha uma televisão, aquelas imensas, aqueles tubos, né, aquelas válvulas imensas, preto e branco, e era a hora do circo do Carequinha. Era a hora que tinha o espetáculo do circo, do Carequinha, com Fred, enfim. Não tinha nem o velho isso ainda, era o Fred, tinha o meio quilo, enfim. Eu ia assistir o circo do Carequinha, eu ficava encantado com aquilo, né? Aquelas cambalhotas que ele dava, né? Segurando o chapéu, eu ficava alucinado com aquilo. Então, a minha diversão era aquilo. E aí passou o tempo, fui crescendo, e eu peguei um adolescente, fui para uma cidade pequena, que era Itatiaia, que agora é cidade.
E aí eu via passar na cidade, quando chegava na cidade, o circo, mas não tinha lona, né? Era o circo cercado de lata, que era aquele circo de dourada, né? E a alegria do circo era o palhaço colchão, né? O palhaço que estava com aquela roupa de colchão, o boi chifrar ele, derrubar ele na arena. E todo mundo ria, era o que eu via. E tudo bem, a vida passou, eu saí da cidade pequena, me tornei adulto, vim na cidade grande, Rio de Janeiro, passei por várias cidades, Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, trabalhei em várias coisas e vim para o Rio de Janeiro e estudar teatro. Né? Estudei com o Jaime Barcelos, estudei com várias pessoas, com o Sérgio Thierry, enfim. E comecei a fazer teatro e me tornei profissional de teatro, mas a vida me levou para o picadeiro. Aí, como eu sempre inventava alguma coisa para ganhar dinheiro, naquela época eu não tinha, o teatro estava fraco, eu criei um concurso chamado Miss Infantil, era o qual elegeu a Lisandra Souto, que morava na Iguaçu, formou Miss, enfim. E aí eu precisava de uma atração para atrair o público infantil para esse concurso, era infantil. Aí o amigo falou, pô, me levou num show, o Silvio Guimarães, quem estava lá, o Carequinha. Aí me cruzei lá, isso tem ali 82, e eu fui lá no Silvio Guimarães, conversei lá, comecei a conversar com o Carequinha, fechei com ele, ele ser a atração desse show. E a partir daí, comecei a trabalhar com o Carequinha, como empresário, e entrei para ser apresentador do show, comecei a apresentar o show, e a vida continuou, isso durou 22 anos. Aí nasceram as filhas, né? A Sluchen, né, que hoje está fazendo a doutoranda lá na Unirio, e né, acabou entrando no show da Carequinha, porque ficava correndo para lá e para cá atrapalhando, virou equilibrista e tal, e aí veio a Slaine, que é ela, que ficava lá com 5 anos, 4 anos, perturbando, correndo. O Carequinha pegou um dia, ela falou assim, ó, chega aí, vem cá, rapaz, vou pegar essa menina, vai virar palhaça, tá perturbando demais no show. Aí pegou, ela, vou fazer uma roupa com ela, minha mãe fez uma roupa parecida com a dele e colocou, a partir de hoje você vai ser a Carequita, tá bom? E ela virou a Carequita, porque criamos 2 artistas através do mestre, né, o ícone do circo, que é o Carequinha. Mas isso tudo com o Carequinha, aí eu comecei a trabalhar com vários circos, eu aprendi a montar circo, né? Trabalhando com circenses, levando lona para eventos, aprendi mesmo a levantar torre, colocar as espias, colocar as estacas, enfim. Hoje eu sou um montador de circo também. Então a minha história do circo é muito gostosa. Essa história, esse transporte, né? Essa levada da roça, do pé no chão, encontrar com o meu ídolo, que era o Carequinha, me tornar colega de picadeira dele, foi muito emocionante. E mais ainda, né? Coloquei a família toda envolvida nisso, que a minha filha era apaixonada pelo Carequinha. Essa é a minha história. Hoje eu esqueci, sou diretor hoje, estou diretor, né, pelo segundo mandato do SAPED, né, Sindicato de Artistas, no qual a gente batalhou contra a pandemia com os artistas de circo, né, o Marcos Teixeira me ajudou, enfim, a Ângela, minha companheira, de todos os momentos no sindicato, não falta uma reunião, e perturbei eles aqui em Niterói, perturbei o pessoal todo. E o Sérgio também ajudou a gente, o Sérgio ajudou muito com Bolsa Família, como é aquela Brasil, Sexta Brasil, ajudou muito. Não vou dar uma pronto aí. Não, a gente foi ajudado demais. Então eu estou no sindicato à disposição de todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou Vitor De Wolf, sou daqui de Niterói, sou cidadão bairrista de Niterói. Eu nasci aqui neste bairro, nesse parque aqui foi meu local de brincadeira de criança durante toda a minha infância, tenho uma relação intrínseca com esse local que a gente está aqui e acho sempre muito importante a gente ver as atividades artísticas acontecendo, ter uma lona montada nesse local, que é um local que, para quem é desse bairro, quem não conhece Niterói, Niterói tem 500 mil habitantes, 100 mil moram nesse bairro. Então 20% da cidade está aqui no nosso entorno. Então não é algo somente do ponto de vista do simbólico importante, né? Também para atingir a população da cidade, esse bairro aqui tem uma importância muito grande. Se pensar aqui para trás, tem mais
40 mil, do outro lado tem mais 20 mil, então cerca de 35%, 40% da cidade está neste bairro, no entorno deste bairro. Então é algo muito significativo. Esse local que a gente está aqui hoje, que o circo está montado aqui hoje. Minha formação é em produção cultural, sou produtor formado aqui pela UF, eu sou bairrista porque eu fiz tudo em Niterói na minha vida. Então eu estudei em Niterói, estudei na UF, aí fui fazer meu mestrado na UF também, cultura e territorialidade, e trabalho há 10 anos. Oi? Não, meu namorado, ela é colega do meu namorado de faculdade. Não, tinha alguma coisa. A gente foi colega de mestrado junto. E eu, enfim, trabalho há 10 anos na gestão pública aqui da cultura da cidade de Niterói. Passei por vários lugares, fui secretário de cultura da cidade, que é a economia, passava secretário, e atualmente dirijo o Museu de Arte Contemporânea, que é o símbolo de Niterói. Então, para um bairrista, é um privilégio e um orgulho dirigir um museu que é o símbolo, né, e a representação simbólica da cidade para fora. Em área de trabalho, não é especificamente o circo, né, mas eu milito há anos aqui na Câmara de Teatro, que é a Câmara Setorial do Conselho de Cultura, que é a Câmara de Teatro e Circo, é uma Câmara junto, então eu milito nessa Câmara desde o início do Conselho, estou aqui há muitos anos nessa nossa militância específica, do nosso setorial específica dentro da área. E a relação do circo, acho que quem é desse lado de cada país, especialmente, óbvio que o Carequinha será sempre a referência, né? Sem dúvida nenhuma, o Carequinha é parte da nossa vida, seja quando a gente via na televisão, mas para quem estava aqui tinha um contato direto, porque ele fazia muitos shows aqui quando eu era criança, né? Tive diversas, dezenas de shows, e eu tive o privilégio, que eu era a única pessoa do meu colégio que tinha o privilégio de ter um show específico, porque o Mágico do Carequinha, Mickey Baby, para mim era meu avô Gilberto durante muitos anos, é a pessoa que foi meu avô de consideração, era meu vizinho aqui, inclusive, e a gente tinha uma relação muito boa, então entre outras coisas, todos os meus aniversários de criança eu tinha o show do Mágico do Carequinha só pra mim, então todos morreram de inveja quando eu era criança. Minha relação, a peruca dele, então é uma família, né, que eu tenho até hoje, né, enorme carinho, vó Dadá, que a esposa é um casal que pra mim eram meus avós de consideração, os avós que eu não tinha, maternos, eles assumiam a função dos meus avós, então eu conheço minha relação pessoal, né, de poder ter conhecido o Carequinha fora do palco, através do meu Gilberto, e ter tido esse privilégio de ter, para mim, o Gilberto, para as pessoas eram muito bem, mas primeiro meu avô Gilberto fazendo mágica em todos os meus aniversários. Essa é a minha relação pessoal com o circo também. Muito legal. Hoje a gente está aqui tendo a representatividade do SESC, da FUNARTE, do CETESB, da gestão de Niterói, isso me deixa muito feliz. Eu quero cumprimentar o Vitor, que eu acho que pela primeira vez quando o circo foi escutado na cidade, o Vitor era o secretário de Cultura. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de agradecer isso. Eu lembro que fiz um vídeo chamado Pão de Vô. Pão de Vô, foi falar, faz de Pão de Vô. Ele estava o secretário de Cultura de Niterói, era o Vitor. Ele foi uma forma de agradecer, tal, por se escutar. O Xerém, que é um parceiro antigo do circo, o Marco, eu lembro da mensagem que o Marco me mandou para minha mãe falecer, foi o primeiro cara que mandou mensagem de apoio, me deixou feliz. A Fabiana, criatura, a gente para cá no SESC, com muita pena, vai adorar a gente no carro. Cara, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Eu acho que a mesa hoje é caminho para o circo, né? Eu acho que dentro da visão de cada um, o que a gente enxerga como caminho para o circo, né? Eu já deixo uma provocação de que eu tenho sérias dúvidas que só edital vai funcionar, que vai resolver. Né? Eu acho que quando eu faço essa afirmação, eu estou falando referente à experiência que eu tenho na lona, debaixo da lona. Né? Muitas das vezes o edital não faz tanta diferença para a gente, mas se deixar de trabalhar do nosso jeito, aí vai fazer diferença. E se deixar potencializar o nosso trabalho, né? Eu acho que isso funciona muito mais. Tinha uma campanha antigamente, não lembro se era o IBAC, se era o FUNARTE, que era Receba o Circo de Braços Abertos. Começou no IBAC, não foi? Foi no IBAC. Eu acho que isso é umas coisas que poderiam voltar, cara. Enfim, vamos lá. Eu acho que a Receba o Circo de Braços Abertos talvez seja uma das poucas boas heranças do Collor. Foi na gestão Collor de Mello,
que teve a primeira edição da campanha. Colou alguma coisa. E foi a única coisa que ele deixou. E foi uma campanha muito bem pensada lá na época do IDAC, porque ela reunia grandes personalidades, lembro do Helder falando, lembro alguns atletas falando, Jô Soares, todo mundo falando, e às vezes era um nada, era uma fala assim do Helder, eu lembro do Helder que ela falou assim, simplesmente era só isso, a fala dele, não tinha mais do que isso, mas fazia muito sucesso entre os prefeitos, entre as primeiras damas, que também tinha uma coisa assim, tinha até uma socialite que falava, não lembro quem era, mas que falava também na campanha, e as primeiras damas desses pequenos municípios se enxergavam ali e queriam receber o circo, e os municípios, os prefeitos começaram a ficar orgulhosos de receber os circos. Eu acho que isso foi muito legal. Agora, foi uma campanha que teve um apoio muito forte da TV Globo, por exemplo, e ela tinha muitas inserções, e muitos anos depois, tentou-se novamente uma campanha, uma parceria com a Globo também, mais ou menos no mesmo caminho, e não deu certo, porque foram 3, 4 inserções durante a madrugada. Não nada, né? Bobagem, elas não estavam mais a fim de investir na campanha. Eu tentei fazer uma campanha há alguns anos atrás, bastante, e isso já em 2010, por aí, mas eu pensei numa campanha um pouco diferente. Ela ia ter o mesmo título, ia ser Receba os Seus de Braços Abertos, mas eu queria uma campanha, primeiro eu queria uma campanha que não fosse como a segunda edição do Recepção, porque foi uma coisa muito improvisada e era tentando mais uma vez chamar a população e enternecer, digamos assim, os prefeitos. Eu queria uma campanha, primeiro que fosse uma campanha profissional, com uma agência de publicidade. Essa era a ideia. E uma campanha dirigida, porque muito mais do que a população recebe o circo sempre muito bem, né? Todo mundo vai ao circo, né? Todo mundo vai ao circo. Mas a campanha era dirigida a prefeitos, secretários de cultura, para o corpo de bombeiro, para a Light, né? As empresas de luz da cidade. Então, o que a gente precisa de fato sensibilizar são as pessoas que assinam. Né? Assina o terreno, assina a luz, assina a água. E essas pessoas precisam não só ser sensibilizadas, elas precisam ser orientadas sobre os direitos que os circos têm, né? De estar na sua cidade. A gente vê muitas vezes, eu recebi quando estava na coordenação do circo, muitas vezes, vários circos que falavam, o prefeito não deixa eu entrar na cidade. Como assim não deixa? O prefeito tem que deixar, não deixar de deixar. O prefeito não é dono da cidade. O circo tem o direito de estar. Então eu tinha uma cartinha assim, padrão, eu não podia pedir para que o circo do Saltimbanco entrasse na cidade em X horas. Porque eu não conheço o circo do Saltimbanco, eu não conheço o Jonathan, eu não conheço o que vai acontecer naquele circo na cidade. Ele pode deixar o terreno sujo, ele pode deixar a fossa aberta, ele pode deixar uma série de coisas. Mas a carta que a gente tinha era falando para o prefeito, mais do que o direito do circo, os cidadãos daquela cidade, eles tinham o direito de receber uma atividade circense. Está na Constituição. A Constituição dá esse direito a ele. Né? Que todas as atividades circenses são livres de se manifestar em qualquer lugar. Então, era isso. E muitas das vezes a gente ligava, muitas das vezes, a maioria das vezes, os prefeitos abriam e deixavam o circo entrar. Quando eles viam que tinha o governo federal, tinha uma instituição falando pelo circo, eles abriam a cidade e deixavam o circo entrar. Enfim, então, a campanha é muito interessante, é muito legal, mas a gente precisa que ela seja muito bem pensada e direcionada para as pessoas que interessam naquele momento.
Eu acho isso muito importante. Quanto aos caminhos do circo, eu quero dizer, tem um filme do Arnaldo Jabbour, de 1965, chamado O Circo. Que a primeira imagem é uma cartela que diz assim: o circo está morrendo. Não vai morrer. O circo vai se adaptar, sempre vai estar se adaptando, como as outras artes também, não é diferente. Mas ele sempre vai achar uma maneira de estar produzindo, de estar circulando. Ele não vai morrer, não tem jeito. Ele vai ser diferente do que ele foi há 20 anos atrás, do que ele foi há 80 anos atrás. A maneira de produção vai ser outra, né? A forma, os instrumentos para a montagem do circo vão ser outros, mais modernos, mas eles vão se adaptar à contemporaneidade. O circo vai ser sempre contemporâneo. É por isso que eu não gosto de dizer que é o circo tradicional e o circo contemporâneo. O circo sempre foi contemporâneo. Né? Existia um circo lá atrás, que a gente chama de um circo antigo, mas que ele era contemporâneo naquela época. Assim como o circo lá de Roma era contemporâneo naquela época. Ele vai continuar sendo, vai ser sempre contemporâneo. Não existe essa divisão do clássico e do contemporâneo. É sempre uma dança. Aqui o que é da área de dança, ele sabe que a gente dá uns nomes, uns apelidos. Isso é dança contemporânea, isso não é dança contemporânea, isso é circo contemporâneo, isso não é circo. Tudo isso assim. Né? Eu acho que a gente tem que ter não só muito cuidado, mas a gente tem que fazer um esforço para que tanto o circo de Lola itinerante, como o circo, que não é do picadeiro, mas é do palco ou da rua, né? Esse circo se reconheça todo mundo como circo. Né? Acho que esse aqui é o que é importante. Então, voltando à campanha, a gente fez uma campanha que também ela foi pouco divulgada, mas ela foi bastante exitosa para o que ela foi criada. O Circense, ele sempre teve um problema, um velho problema do CEP. O Circense não tem CEP, então ele não pode isso, ele não pode comprar prazo, ele não pode não sei o quê, mas ele também não podia ser atendido, ter um atendimento, como é que chama? Esse atendimento regular, no SUS, porque o SUS ele é feito, o posto que você está ligado, ele é a partir do seu CEP, é o posto mais perto da sua casa, então vocês também não tinham isso. E a gente conseguiu, há alguns anos atrás, com o Ministério da Saúde, que o circo tivesse um cartão que pudesse ser atendido em qualquer parte do país. Então, aquela circense que nunca teve um atendimento, por exemplo, de pré-natal, com esse cartão ela pode fazer. Então, ela pode ser atendida hoje em Niterói, amanhã ela pode ser atendida em São Paulo, depois da manhã ela pode ser atendida sei lá onde, na Paraíba ou no Acre. Então, isso fez com que o circense pudesse ter um atendimento ambulatorial, coisa que ele não tinha, ele só tinha a emergência, sempre era da emergência. Hoje ele tem o mesmo status dentro do SUS do cigano, que também não tem um pouso fixo. Né? Então a gente fez uma campanha que era assim: o Ministério da Saúde adverte, 2 pontos, circo faz bem à saúde. E essa campanha ela foi muito divulgada dentro do próprio SUS, porque os próprios funcionários do SUS não sabiam da possibilidade de ser atendido ambulatorialmente com aquele cartão. Então, foi muito bacana. A gente fez oficinas em várias partes do Brasil, chamando os atendentes do SUS, as pessoas que trabalhavam no SUS, para ver o circo, aprender a jogar os malabares, brincar um pouco como circense. E foi muito bacana isso. Eu acho que tem muitas campanhas que tem marca municipal, KPM. Exatamente, tem muitas coisas. A gente conseguiu fazer também uma coisa que eu acho que é importante, que foi junto da ABNT, criar normas
né, de boas práticas para a montagem do circo, para a segurança do circo, para, enfim, uma série de coisas que não é uma lei, mas é uma referência muito importante. Então hoje, qualquer ciência pode entrar no site da BNT, infelizmente é pago, a gente não conseguiu fazer como se fosse de graça, porque a BNT é uma empresa particular, uma empresa que visa o lucro de fato, mas foi feito um trabalho muito bom. Vocês participaram, né? Muitas discussões. Não é lei, mas é norma regulativa. Exatamente. Né? Então, e nos assim, respalda também, quando a pessoa veio falar isso não é assim, a gente aqui é assim sim. exatamente. É, Então, você pode falar assim, olha, não é lei, mas é a referência. É a referência que a gente tem de boas práticas. Exatamente. Então tem muita coisa que pode ser feita, que nem sempre é gasto com grana, com dinheiro. Eu estava postando um outro dia, quando comecei lá atrás, eu fui coordenador de circo em 2008, se não me engano. Eu entrei em 2008, saí em 2020, olha, 12 anos, quase 12. E eu tenho uma coisa que eu criei, que eu vi antes de conhecer isso, que é uma agenda permanente da coordenação do circo, para ações que precisam ser desenvolvidas constantemente. Ou seja, ações de fomento e de estruturação do circo. Onde estão os editais, todas essas coisas. Ações parlamentares. A gente tem que falar da aposentadoria do circo, a gente precisa falar de várias coisas do parlamento, a questão dos animais do circo, parar com esse preconceito que a gente tem contra o circo, que a gente acho que aqui ninguém tem esse preconceito, mas que as pessoas têm contra os animais do circo. A gente precisa falar, a gente pensou com o Tiririca, no seu primeiro mandato, eu sugeri a ele que fizesse um projeto de lei, que existe, que está tramitando até hoje, que ao invés de ser Minha Casa Minha Vida, o meu treino é minha vida. Por que você dissesse que não pode ter, né, uma ajuda para comprar o seu financiamento com juros subsidiados, para comprar o seu treino, já que você tem para a sua casa? Enfim, o que a gente precisa muito, e eu acho que a FUNARTE, a gente conseguiu fazer com que esse clique funcionário pensar em todas as ações da FUNARTE, onde o circo pode estar inserido. Então, assim, aquele edital de kit de iluminação cênica, eu estava falando isso outro dia. O que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi mudar uma palavra no edital. Que o edital trazisse kit de iluminação cênica para teatros, não sei o que, no Brasil, eu mudei a palavra teatro para espaço cênico. Só. Não foi outra coisa que eu fiz. Liguei para todo mundo, claro, né, os circenses do Brasil inteiro, para as associações cooperativas, mandem projetos. Eu troquei a palavra, manda projeto. Eu precisava ter a demanda. Né? E aí, a partir daí, a gente passou a fazer um kit só para circo. Acho que você me ajudou, o Topetão, liguei para o Topetão, qual é o kit básico que é legal para o circo? Esse. E aí a gente começa a pressionar dentro da própria FUNARTE. Porque o preconceito, às vezes nem é preconceito, é uma questão cultural e de você não enxergar o circo. Né? O país, a população e os órgãos governamentais não enxergam o circo, ele está no escuro. O IBGE, com o censo, ele faz o recenseamento dessa casa, aí tem um terreno com o circo, ele pula e faz a outra casa. O Brasil tem 230 e tantos milhões de habitantes, mas os circenses ninguém sabe quantos são. Não sabe. É uma coisa de louco isso, você pensar no negócio desse. Você precisa recensear os circenses. Né? E como é que a gente, que pretende fazer política pública, faz política pública sem saber para quantas pessoas é essa política? Né? É muito difícil você fazer. Com esse recenseamento, esse mapeamento, não foi o recenseamento, esse mapeamento que a gente fez por causa da pandemia, a gente teve uma noção. Quando eu cheguei na FUNARTE,
quando eu cheguei na Funarte, no circo, na área do circo, quantos circos existiam no Brasil? Era sempre essa pergunta. E lá dizia assim, entre 2.500 e 5.000. Você não faz a menor ideia. Quando que ideia é essa? Que manda aqui, entre 2.000 e 5.000. Não existe isso. E hoje a gente sabe que lá no início da pandemia existiam 600 e poucos circos que a gente conseguiu mapear, 650 e poucos, se eu não me engano. Existem 650 e poucos, hoje duvido. Muita gente fechou. Muita gente fechou. Muito circo fechou durante a pandemia. Morreram 28. 29. Acho que era 30, quase 26. Então, assim, a gente precisa de ter ações e políticas constantes. Então, voltando aqui, ações parlamentares, ações de estruturação, ações de qualificação do espetáculo, são as oficinas que a gente fez tanto, né? Ações de, sei lá, são várias ações, a gente precisa das campanhas, a gente precisa das oficinas, a gente precisa de tudo isso e que tem que ser permanente. Não adianta eu fazer, como eu fiz lá atrás, uma oficina de elaboração de projetos. A oficina que a gente fez lá atrás, em 2010, não serve para hoje. Hoje o projeto tem que ser feito no computador, não existe mais, isso é uma coisa importantíssima para os circenses saberem. Quando eu voltei agora, não vamos fazer nenhum edital online, vamos voltar a fazer edital no papel, porque o circense que está lá, no lugar que não tem internet de banda larga, é muito difícil ele fazer. Só que o Estado não me dá mais a possibilidade de tramitar um processo físico. Só existe processo agora online. Não tem mais processo físico. Então o circense vai ter sim que fazer o projeto dele online, no computador. E como é que a gente vai resolver isso? A gente vai fazer oficina, a gente vai fazer um edital o mais simples possível, a gente vai fazer, tentar alternativas para que o circense esteja mais no fundo da periferia, sem internet, ele possa participar com o celular, possa participar de alguma maneira, mas que ele participe. Então, a gente tem que achar soluções. E às vezes a gente agora, recentemente, a gente discutiu projetos que vão ser para frente, sei lá, atividades continuadas, são sempre, é uma coisa que sempre os artistas todos pediam. Você conseguiu um recurso esse ano e no ano que vem e no outro também. Por exemplo, um recurso grande para você se manter durante um tempo. E aí outra coisa, a casa de espetáculos, também é importante, não sei mais o que, de repente alguém fala assim, mas e o circo? Como assim o circo? O circo está dando disso em tudo. Porque o cara não pensa, as pessoas não pensam no circo estando ali dentro. Como é que é o casa de espetáculo? Não é que é o casa de espetáculo. Óbvio que é. Ele pode participar de um edital para a casa de espetáculo. Uma atividade continuada, mais do que o circo. Uma atividade que a produção é feita hoje em dia familiarmente, não é mais do que continuado, pode participar também. Então, as coisas, precisa ter alguém que fale assim, não, o circo não entra aqui. O circo não, esse aqui você não pode fazer dessa forma porque o circo não entra. A não ser que seja específico para uma linguagem. Vou fazer um edital para corpo de Lilóia. Beleza, o circo não vai entrar. Essa conversação, a dança também não vai entrar na corpo de onda. Quando for um kit de iluminação, tem que ser um kit de iluminação que atenda ao circo também. Então, eu acho que o caminho para o circo, o próprio circo vai achar. Isso não adianta, porque não vem de cima para baixo. Não vem. Eu me lembro quando eu estava na área de dança, a gente se espelhava muito na organização do teatro, de federações, de confederação, do teatro amador, a gente se espelhava. Vocês têm que fazer federações. Nunca deu certo. Por mais que a gente tentasse, a gente batalhasse, não deu certo. Aí a dança são os seus próprios caminhos, através dos coletivos, através de outras formas de organização. E o circo é a mesma coisa, não vai adiantar a gente trazer o modelo do teatro, da dança, ou da música, ou lá que tem que seja. Não, vocês têm que se organizar dessa forma.
não vai se organizar. Vai se organizar da forma que ele encontrar mais confortável para ele. A gente foi importantíssimo, né? Os colegiados, por exemplo. O circo foi importantíssimo. A gente conseguiu juntar o circo do norte com o do sul e perceber que as necessidades de um eram iguais às outras. A gente conseguiu perceber que a necessidade do circo grande era a mesma do circo pequeno, só que em proporções diferentes. A gente conseguiu estruturar de uma maneira que era possível pensar em políticas estruturantes, de fato. Agora, recentemente, a gente tem lá na FUNAT, a gente recebe muita emenda parlamentar. E emenda parlamentar é uma das coisas mais loucas que você possa imaginar. E a gente está tentando organizar isso. Olha, você quer fazer uma emenda parlamentar? Beleza. Passando pela FUNAT, para passar pela FUNAT tem que ser disso. Vai ser desse edital, vai ser desse programa, vai ser desse coisa, vai ser isso. Outro dia eu fiz lá uma sugestão que eu mandei, já está lá na assessoria parlamentar do MIT, que é uma emenda parlamentar com os municípios para a estruturação de terrenos que possam receber os circos, terrenos públicos ou praças públicas. Então, o que você tem que ter? Tem que ter um mínimo de terreno que seja 50% para colocar uma lona desse tamanho. Eu preciso que vai ser, no mínimo, um ponto de luz e um ponto de água. Melhor do que um ponto de luz e um ponto de água é que tem um ponto de luz e um ponto de água com relógio. E com hidrômetro. Melhor do que isso é que tenha iluminação no seu entorno. Melhor ainda que seja calçado em volta do terreno. Enfim, tudo isso está especificado aonde o cara pode botar o dinheiro dele. O parlamentar, o deputado, posso dar para não vou botar dinheiro no município de Xaramobim, que seja. Mas bota o dinheiro numa coisa que seja estruturante e não um festival de cachaça com música. Derrola isso. Vou dar dinheiro lá para o município fazer um festival da cachaça. Vou dar dinheiro para o município fazer um festival de música. Beleza, legal fazer um festival, é legal, é importante, mas é efêmero. Né? Tem festival e acabou. Faz uma coisa que seja estruturante. Todos os circos que passarem naquela cidade, e aí vão começar a passar mais circos, porque vão saber que aquela cidade tem um espaço público para o circo, né? E mais, se você deu dinheiro público para aquilo, no mínimo 5 anos aquele espaço tem que estar lá, funcionando e com tudo funcionando, né? Em boas condições de uso, para você poder receber, tem lá um tempo de compromisso. Então, tem pequenas coisas que a gente pode fazer que não saem do orçamento da FUNAT. Né? Pode negociar com os parlamentares, negociar com outros ministérios, também é importante. Você pensar algo que o ministério tal pode proporcionar para a gente. Enfim, eu vou ficar falando com mais. Desculpa. Caminho Vamos lá, caminhos para o circo. Difícil falar depois do Marcos, né? O Marcos fala muito e fala muito certo, assim, muitas coisas que eu concordo muito. Assim que você jogou a pergunta, eu pensei em 3 instâncias, assim. A primeira delas, o público, como o Marcos falou, está ganho, o público do circo, por mais que a gente saiba desses movimentos também midiáticos que tem, de algumas lonas que estão levando personagens Disney, Peppa Pig, eu não sei o que, a gente sabe que tem uma atratividade do público na primeira instância por esses personagens que são midiáticos, mas a gente sabe também que quando a gente traz algumas coisas desse ciclo clássico, como o Jonathan gosta de tratar, se a gente começar aqui um espetáculo agora, eu tenho certeza que daqui a meia hora isso aqui está cheio, mesmo sem divulgação. Então, assim, o público do circo está ganho. E aí eu tenho até uma cola aqui que eu queria dividir com vocês, que a última pesquisa de públicos de cultura que o SESC fez, do Departamento Nacional, foi uma pesquisa do Brasil inteiro. Acho que é importante a gente ter referências também numéricas, porque muitas vezes fica só, é o que eu acho. Não, existem pesquisas em cima disso. Então, 72% dos entrevistados na época, eles falaram que a única atividade cultural a que tiveram acesso foi o circo, durante a vida.
29% desse mesmo público tinha o circo como a primeira memória de atividade cultural que participou na vida. E ainda, dessa pesquisa, a linguagem artística que as pessoas tinham maior interesse era o circo. Mais do que o teatro, mais do que a dança, mais do que as artes visuais, mas a linguagem que foi mais dita como interesse, de receber, de ver espetáculos. Então, assim, acho que são números muito importantes para a gente ter como referência também. Porque, de fato, é isso. O público está aqui, está com a gente, está ganho, mas ainda assim, a gente tendo as justificativas de que tem público, a gente tem dificuldade de orçamento. Então, assim, o próprio projeto, esse que eu cuido no SESC, que agora Camila vai cuidar daqui para frente, que é o Brincadeira Móvel, quando a ideia dele surgiu em 2018, a ideia era que fosse um projeto mensal. Cada mês a gente tivesse uma praça diferente fazendo uma maratona de circo. E no que consiste esse projeto? A gente traz pelo menos um representante de cada região do Brasil para que os artistas também possam se integrar e ver o que o outro colega de outro estado está realizando. Então é uma grande maratona, são vários espetáculos, oficinas que acontecem em sequência. A gente para um final de semana numa cidade, numa praça. Inclusive aqui, esse exato lugar foi um dos lugares que a gente fez. A gente começou, a primeira edição foi no Boulevard Olímpico, né, lá na Praça Mauá do Rio de Janeiro. A segunda foi no Parque Radical de Deodoro. A terceira foi aqui, no Campo de São Bento, nesse exato lugar. A quarta foi em Duque de Caxias. A quinta foi no Jardim Catarina, lá em São Gonçalo. E a última edição, que foi em novembro do ano passado, foi na Praça do IAPI da Penha. A gente começou esse projeto em 2018 com 2 edições anuais e agora ele já está com 1 edição anual. Então, assim, é uma dificuldade também da gente manter esse orçamento para que esse projeto aconteça. Na verdade, quando ele surgiu, essa ideia mensal, de todo mês estar numa praça, e com certeza a gente teria muito repertório de espetáculos, de oficinas e praças para poder realizar, principalmente pela capilaridade do SESC, que tem unidades em muitas regiões do Rio de Janeiro. Então, assim, seria super possível a gente articular isso em diversos pontos da cidade, do estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem essas limitações orçamentárias. Então, por mais que a gente fale, olha, tem um projeto, tem um público certo, está aqui, ainda assim a gente tem que batalhar por isso. E aí é uma batalha que eu sempre falo para os artistas que estão com a gente na edição, a gente também precisa de vocês defendendo o projeto, que o projeto continue. Porque é um projeto jovem, assim, relativamente jovem, e que hoje configura como um dos principais festivais de circo do SESC pelo Brasil. Então tem essa importância de trazer esses artistas. E aí o primeiro ponto era o público, o segundo lugar que eu pensei foi os artistas. E eu acho assim, essa minha vivência junto com o circo, uma coisa que eu aprendi muito é a generosidade do artista de circo. Eu venho, a minha formação é em teatro, produção cultural também, como um colega que está aqui na mesa, e às vezes em outras áreas a gente não vê essa generosidade tão grande. E eu vejo no circo isso, essa possibilidade dessa troca de experiência mesmo, de ensinar uma coisa para o outro, de falar, olha, eu estou pesquisando isso aqui, eu estou fazendo esse número, o que você acha? Vamos trocar. Então, assim, isso vocês também já têm. E isso é muito, muito potente, assim, essa troca de vocês. Então, quando a gente propõe esse projeto do SESC de tem que ter um representante, pelo menos, de cada região do Brasil, a gente tem trazido bem mais, fico muito feliz por isso, mas assim, a gente demarcou isso com esse projeto, a gente tinha que ter. A gente tinha que trazer alguém do Norte, a gente tinha que trazer alguém do Nordeste, a gente tinha que trazer alguém do Centro-Oeste, porque senão fica só esse eixo de São Paulo. São Paulo produz muito. Então, se a gente fica nessa, a gente fica só com essas mesmas diferenças. Então, quando a gente tem a possibilidade de ver o que colegas de outras regiões estão fazendo, que dialogam diretamente com o que o artista daqui também está fazendo, esses intercâmbios eles vão gerando de uma maneira muito natural. Então, hoje a gente tem resultados de trabalhos de artistas que se conheceram nesse projeto e que a partir dele começaram a se encontrar fora. Um foi para a casa do outro, um foi pesquisar e agora estão trabalhando coletivamente, estão trocando técnicas, estão trocando experiências, estão trocando memórias. Então, assim, esse lugar também dos artistas já está ganho, mas precisa de investimento. Porque o que a gente vê, assim, muita gente que se forma lá mesmo na Nacional de Circo, quantas pessoas vão para fora do Brasil? Porque não ficam. Outras, tantas ficam aqui
e tem que se dividir entre estar no palco, estar no picadeiro e estar fazendo alguma outra atividade, tem outro trabalho paralelo, porque senão não consegue se sustentar. Então, assim, eu acho que precisa muito desse olhar do financiamento público e privado, e trago aqui também para os colegas, já que estamos nesses cargos de gestão, né, de como que a gente pode olhar para esses artistas e financiar o trabalho para que eles consigam ser só artistas. Porque senão a gente acaba sempre tendo esse lugar aqui do Jonathan que está aqui, que é uma hora dono do circo, outra hora é o palhaço, outra hora é o produtor. Então, assim, é super difícil como se dedica a esse lugar, a esse espaço que é sagrado. E essa valorização, assim, de entender, a gente precisa muito, e aí dialogo muito com o que o Marcos traz, sensibilizar esses lugares de poder, que é o poder de quem libera o espaço, é o poder de quem libera o dinheiro, é o poder de quem tem a caneta que assina, que vai aprovar aquele projeto, vai aprovar aquela meta. Então, assim, essas pessoas precisam entender essa dinâmica, precisam entender a especificidade de cada um do ciclo, que é difícil para mim, que comecei para mim, eu estou engatinhando nessa área. Então, assim, o que eu acho também que para nós gestores é super importante é ter esse diálogo sempre muito próximo com os circenses. A gente precisa sentar e entender como que é o seu dia a dia, o que você precisa, quais são as ideias. Porque às vezes, assim, a gente está lá atrás do escritório, naquela burocracia toda, se a gente não for aqui pisar aqui junto e trocar uma ideia e entender, não vai sair nunca desse papel. Então, assim, eu acho que o caminho para o circo é juntar tudo isso, é juntar o público, é juntar os artistas, e é a gente conseguir pensar políticas em que a gente tenha uma desburocratização, políticas para o circo, que a gente consiga de outras formas, porque, de fato, assim, o edital não resolve tudo, complica muito essa parte burocrática, então, assim, como pensar essas dinâmicas? E aí, quem vai dar a resposta não pode tomar, são vocês, mas são vocês junto com a gente, porque enquanto não tiver pessoas de cima em lugares de espaços decisórios, muita coisa não vai mudar. Mas enquanto a gente estiver lá, e se vocês se aproximarem cada vez mais da gente, a gente pode levar as ideias de vocês para frente. Então, eu acho que um caminho é esse. A gente estar mais junto cada vez mais e sei dessa dificuldade que é de se aproximar dessas pessoas, assim, desses cargos de gestão, desses cargos de decisão, mas que é preciso. Então, assim, eu tenho sempre tentado me aproximar e aberto essa porta e falado, eu preciso de vocês, o que eu preciso aprender, eu preciso saber do dia a dia de vocês, e eu preciso saber as ideias de vocês, para poder tentar levar para frente. Então, estou muito nesse movimento, tenho me aproximado cada vez mais, agora estou num outro desafio, na verdade, passo esse bastão agora para a Camila, que vai ficar diretamente com a programação do circo, mas agora eu estou na coordenação de cultura do SESC, mas nesse pensamento de vamos lá, vamos aproximar para a gente poder entender quais são as demandas da área. Então, acho que isso é super importante. Acho que o caminho é esse, né? A gente junto fazendo. Falar uma coisa rapidinho. Quando eu passei pela escola de circo rapidinho como aluno, fazendo reciclagem, eu conheci o Títio, né? E eu reencontrei o Títio no Picadeiro Móvel do ano passado. Eu tive uma POC, ele e o Fernando fizeram um carrilhão lindo, espetáculo. Eu falei, Títio, tem que ir lá na lama e levar vocês no circo, cara. E no último domingo aqui, tava o coletivo uma POC, o Títio e o Fernando, isso aqui lotado, sentado, não tinha mais cadeira, tinha mais gente em pé do lado de fora do que vendo aqui dentro. E a gente não fez campanha para anunciar, a gente não fez, né, não anunciaram a gente em lugar nenhum, se colocou e foi o coletivo no POC. Lembrando que no mês que vem tem Círio Dux também, né? Eu gosto pra caramba. Sim, Se apresentou aqui no Picadeiro Móvel de Niterói. Aí, tá vendo aí? A gente se conecta. Muito bom. Não sobrou nada pra Tá falar. mim, boa noite, muito obrigado. Tá ficando bem mais difícil. Já não sabe, Não, acho que
realmente os caminhos são esses. O Marcos colocou várias produções, várias ideias. O SESC, ele cresce bastante. Eu trabalhei muito no SESC. Trabalhei no SESC Volta Redonda, trabalhei em Nova Sul, trabalhei em São João do Meriti, enfim, diversos. Fazendo Varequinha, depois quatro coisas do SESC no local Varequinha, e depois a gente foi trabalhar no nosso espetáculo, nós temos o Coletivo Sem Rival, porque sou eu, minhas duas filhas e convidados do Coletivo Sem Rival, a gente assumiu culturalmente a Praça Afonso Pena, nós completamos 7 anos, fizemos um espetáculo maravilhoso, né, com o Léo Carnicari, com o Churumelo, com essa galera toda, né? Você teve lá já mês passado. Aqui eu pude logo, eu já estava ocupado. Olha, foi maravilhoso. Então, esse trabalho, cara, de estar trabalhando unidos, né? O SESC, a Funarte, o Satélite. O Satélite sempre tem um trabalho, a Ângela tem me acompanhado, você teve lá diversas vezes. O Marcos também, na reunião, nós tivemos lá além do Alvará Mall, né, que a nossa amiga de Belo Horizonte, a senhora conseguiu. Niterói veio, mas não está funcionando. Não, foi por bom vento. Então, está lá na Câmara dos Vereadores, né, o irmão, agora deputado, passou para o sucessor dele lá, e a gente vai lá para votar isso, justamente para tirar essa parte que você falou, desburocratização. Muita burocracia para o circo chegar no lugar e montar a sua nova. Eles têm os problemas diversos, né, com a companhia elétrica, com o bombeiro, e as secretarias, eles não conhecem o trabalho do profissional. A gente chega assim, eu, por exemplo, sofri isso agora no projeto Caravana Carequinha que nós fizemos, e ficamos lá em Rio Bonito. O projeto foi feito para começar em Rio Bonito, justamente porque o Jorge Savala Gomes nasceu em Rio Bonito, só virou Carequinha lá em Minas, lá em Caratinga. Então ele nasceu lá, então a gente foi para lá, conversamos com o secretário de Cultura, sentamos com ele, maravilhoso. Olha, foi tudo certinho. Vamos levar o aeroporto. Demorou no aeroporto. Aí do aeroporto dele, nas outras secretarias, né, de saúde, Parque Jardim, a parte elétrica, ninguém conhecia ninguém. Ninguém entendia ninguém. A gente foi lá, pagou o ISS, enfim. Aí levei a Ana Lamen para fazer a parte burocrática. Olha, bombeiro. Aqui no Rio, lá não tem bombeiro para fazer, tem que ir para o Rio, para o quartel central. Polícia Militar, lá tem um mini quartel, mas não pode, tem que ser feito em Itaboraí. Então é uma burocracia danada, sabe, é um trabalho louco para o cara chegar e fazer uma semana, às vezes, 15 dias, ter que ir embora porque não deu. Quer dizer, o sofrimento é muito grande. Os terrenos, hoje não tem mais terrenos para acontecer. Eu fico até triste, eu passo lá em Bangu, tinha um terreno lindo na rua, esqueci tão nome, na rua do lado, perto do estádio de Bangu, tinha uma praça maravilhosa. Eu vi lá o Silão de carro montado lá, eu vi diversos circos montados lá, não pode mais montar, acabaram com a praça. Entendeu? Isso que o Marcos falou, que é muito interessante, criar estrutura nas praças. Isso é importante. Porque a estrutura não vai ser só para o circo chegar. O circo chegou, enquanto descansa o circo, vai entrar no parque. Diversão. É um entretenimento também para as pessoas do bairro. Um show, tá ali, sabe, um ponto de luz, um ponto de água, e você falou a estrutura. E o erro do secretário de cultura, ele até me perguntou quem foi secretário aqui, mas o erro do secretário de cultura que eles colocam as pessoas na secretaria às vezes, eu nunca vou falar do circo, sabe? Porque você vai conversar com o secretário, e tem cidade que não tem secretário de cultura. Não tem secretário de cultura. Essa pandemia, esse agora o Aldivan, teve isso aí. Devolveram o dinheiro porque não tem secretaria de cultura. E já naquela área não pode trabalhar. Entendeu? Então é muito triste.
Então, esse trabalho, eu acho que pegar todos os braços, eu estou aqui como dirigente de Xerém, mas também como representante do satélite, abraçar essa causa. Esse menino teve aqui em Niterói sofrendo aqui, a gente mandou carta para Niterói, para mostrar. O deputado veio, se reuniu com o Rodrigo Neves, enfim, para colocar essa norma 18 por 18 aqui, gente. E ele falou que o aeroporto lotou, e outros, você falou, o Neto começa a falar que é respeitável tudo, daqui a pouquinho está passando na rua, juntando, daqui a pouco está cheio. Então é uma coisa, sabe, normal. O pessoal da cultura, do governo não vê isso, não entende isso. Olha só, essa nova está montada aqui, ela não poderia ficar aqui umas 3, 4, 5 meses, atendendo o pessoal da região. Não para fazer outros eventos. Nem um mês eu não estou aguentando. Não, sim. Você teria que ter um apoio. Sem apoio financeiro, sem estrutura não tem E condição. eu fiquei abismado, Marcos, quando essa criatura falou, estava no espetáculo aqui, chegou aqui o pessoal do bar municipal, olha, não pode vender nada, não pode vender ação da rua, não pode vender um doce, não pode vender pipoca, e ele sem verba para fazer nada, teve que parar o espetáculo, tirou os artistas, não pode vender. Tem um monte de oponente, vendeu um monte de coisa por aí, gente. Aqui no circo, quem é que foi no circo não queria comprar pipoca, comprar maçã do amor? As crianças foram loucas para pegar algodão doce. Então, é uma coisa absurda, entendeu? O cara não pode aqui dentro da casa dele, de um aqui, ele poder vender, não é comércio nenhuma. É comércio dele aqui, é o complemento do cachê, do dinheiro. Não tem bilheteria, para o chapéu, complementou. Agora que ele não pode. Aí quebra. Mas acho que os caminhos são esses. Falta estrutura nas cidades, as pessoas são nos lugares errados. A gente senta lá na Secretaria de Cultura do Estado, a gente não pode nem falar que senta com a secretária, né? A Nélia Barros, ela não vai para a reunião. Aí. Pois é. Então, aí ela me coloca uma pessoa, desculpa o meu amigo da dança ali, mas coloca uma pessoa de dança para escutar o circense. Ela não sabe para onde vai e para onde vem. É a única cadeira para dança e para avião. Pois é, gente. Tem uma cadeira ainda. Aí vai fazer o edital. Não seria bacana se tivesse uma pessoa no governo que entendesse, né? Que sentasse lá na área dos parecistas, tivesse uma pessoa como você, faz isso, vamos colocar na tela ali. Isso aqui não pode, vamos supor, vou fazer aqui no estado do Rio de Janeiro, Mendes, é difícil entrar assim, vamos fazer, sobe Mendes, Barra Mansa tá beleza, Barra Mansa deixa eu ver o nome dele, Bravo grita, né? Então, Itatiaia é pequenininho, não passa circular, não tem terreno, vamos fazer isso. Então, tem que ter alguém, né, que conheça daquela coisa. Se é para falar de teatro, tem uma pessoa na cadeira de teatro, cinema, e no cinema não tem, cara. Na pandemia, o Bravo foi falar em nome do circense, você lembra? Ele quase subiu na mesa da Daniele. Mas ele apanhou lá, eu lembro, ele falou, não, estou nervoso, se ver que vai ficar nervoso para discutir. Ótimo. Gente, e esse também, lembrando disso aí, só saiu o edital específico do filme, porque teve essa batida lá mesmo. Como diz a minha filha, chutando a porta. Entendeu? Senão não tem. A guerra é grande, é coisa feia. Mas eu acho que tem que se unir satélites, sindicatos de artistas, FUNARTE, governo do Estado, as prefeituras, isso tem jeito. E, justamente, onde procurar, como fazer isso? Ele sabe, a Ângela sabe, o pessoal do circo sabe aonde dói a coisa.
É muito comum lá no sindicato eu receber ligação, olha, está preso a Valéria, o ciclo fala. Mas por que está presa? Ah, porque estava fazendo um gato na luz, lá porque teve que estrear, o cara não foi lá ligar a luz. Ah, bateu de frente com a PM, não foi lá, não saiu todo. Por quê? Porque na consistência ele saiu para trabalhar, ele está 15 dias, 20 dias para esperar um documento. O PM lá em ano, o circo estava lá, tudo pronto para estrear, um monte de carro. É porque as pessoas não entendem, eu acho que as pessoas não entendem, por exemplo, quando um documento demora 20 dias para chegar, e esse circo demora 20 dias para estrear, é 20 dias que não vai entrar nenhum dinheiro. Nenhum dinheiro. E se não tiver uma reserva, meu irmão, falta comida, falta remédio. Então, 20 dias para um circo, sem estrear parado, Você está falando isso, foi o que eu escrevi no documento que eu mandei para o comandante da Polícia Militar lá em Liana. Eu mandei, quando eu tinha lá uma entrada com o secretário, com o Andrei, conversei com o Andrei me deu o nome do comandante da Polícia Militar, mandamos uma carta assinada por Hugo Góes, que tem no sindicato, por mim, como diretor do satélite, e ele, aí que o nosso comandante tem famílias lá, tem criança, precisando de leite, precisando de alimento, como a Ângela falava do seu avô, tá vendo aquela boca do palhaço, acha que o dinheiro não entrar naquela boca daquele palhaço, falta alimento aqui dentro. É a verdade. Então as autoridades têm que entender isso. Acho que para mim reunir o governo do Estado é muito difícil. Né? E o governo, para liberar, é o governo do Estado, que é governo. Para pegar o nadador, é com o secretário de Cultura. Aí é todo dividido. Terreno é município. Se pudesse fazer, unificar o documento, esse é o trabalho do alvará anual unificado. Você fica com o alvará durante o ano todo, vai estrear na sexta-feira, na segunda-feira você comunica o bombeiro, vamos estrear no bairro tal, assim, aqui a maquete e tal. Ou ele vai lá fiscalizar ou não vai. Você está ali. O caminho do circo, só. Eu vi você perguntando na semana passada que estive aqui sobre o palhaço, né? É isso. A gente não tem segredo, muito trabalho, acho que muita união. E eu ouvindo a minha filha, as duas pesquisadoras, está estudando, estudiosa de circo. Ela falou, pai, muito gozado. A gente vai lá na reunião do sindicato, tem um monte de gente falando, né, dos programas do circo, da luz, disso, daquilo. Na minha pesquisa, estou vendo que 100 anos atrás era a mesma coisa. Não mudou, não andou nada. Não anda. Vai ficar batendo em falta de fato, não anda. Tenho dito. Embora eu seja niteroense, né? Aí eu gosto de falar da minha cidade. Como o debate de Niterói amanhã, né? Tem debate de Niterói específico amanhã. Eu posso fugir dele um pouco hoje para não falar só de Niterói. Mas eu acho que, pegando um pouco de que os colegas aqui falaram, para tentar um diálogo, que seja interessante para nós aqui, eu acho que primeiro, o caminho do circo, quem dá o circo, não é nenhum gestor que vai dar caminho nenhum para quem é da área artística. Eu acho que quem trabalha na sua área artística, ele sabe qual é o seu caminho que vai percorrer. Os gestores podem estar juntos, podem estar contrários, ou podem ser parceiros ou podem não ser parceiros, né? A gestão pública, ela tem interesses também. Interesses políticos, interesses eleitorais, interesses muitas vezes comerciais. Muitas pessoas falam do governo têm interesses mais comerciais do que, de fato, republicanos, né? Muitas vezes. Interesse de destruir o Estado, né, com os governos anteriores, destruir as instituições públicas e por aí vai. Quando eu estava, vou falar só um pouquinho de liderança, quando eu entrei na Secretaria de Cultura, né, na história de ser secretário, tive algumas coisas interessantes. Fiz uma cerimônia de posse, né, para quem estava lá, e a gente fez várias atividades artísticas na cerimônia de posse, e uma delas eram palhaços, né, 2 palhaços na cerimônia de posse. E todo mundo falou que eu era absolutamente maluco de fazer um negócio desse, porque ia dar merda, né, você ia falar merda, você não tem filtro. Eu falei, mas é parte do problema de você ser um gestor, deixar as pessoas falar o que elas querem sem filtro, porque você não está respeitando aquele artista naquele papel do que ele está fazendo. Eu estou dizendo isso não para dizer que eu sou uma pessoa maravilhosa que botei 2 palhaços para falar e falaram o que quiseram, etc. Não, é porque eu acho que quando você chega num espaço
de poder, você precisa demonstrar para aqueles que você está governando junto ou separado, ou do lado, ou uma oposição, quais são as representações que você quer deixar a partir dali, que você quer colocar a partir dali. Eu acho que os caminhos das artes, elas são divididas em partes, né, em duas frentes, por assim dizer, como meu modo de ver o mundo, né? De um lado, a organização social, onde as pessoas estão no mundo, como elas organizam, como elas lutam, como elas vão garantir aquilo ali. Pode ser o sindicato, pode ser as novas formas de organização, os coletivos, as setoriais dentro dos conselhos de cultura. Enfim, é importante entender que sem organização também é impossível você conquistar alguma coisa, né? Se os problemas são os mesmos há 100 anos, tem alguma coisa errada nesse caminho desses 100 anos. Pode ser que esteja na própria galera, pode ser que não, pode ser que a mão do Estado é tão opressora e tão forte nesse período, especialmente que a gente vê uma ditadura bizonha nesse país e um governo último, a ditadura militar também bizonha nesse país, que por vezes ele massacra os trabalhadores na ponta. E os trabalhadores da arte e da cultura nesse país estão alijados de todo o processo histórico de construção desse país, porque sempre tiveram, no meu modo de ver, sua grande maioria, do lado certo da história, e não do lado daqueles que quiseram destruir parte da nossa tradição, cultura, arte e tudo mais. Porém, sem organização, a gente não chega em lugar nenhum, né? Dando um exemplo novamente da cidade, tentando só de vez em quando trazer para a cidade, assim. A Câmara Setorial de Teatro e Circo, por anos em Niterói, foi a Câmara Setorial mais organizada. A galera do teatro tomou ali, organizou, etc e tal. Os debates de prefeito de Niterói, todos os últimos prefeitos de Niterói, os últimos 3 prefeitos de Niterói, tiveram que participar de debate público organizado pela Câmara Setorial de Teatro. E a saída ali assinando um compromisso público com a área de teatro da cidade de Niterói. O único teatro e circo, mas falou, a galera do teatro no início era quem organizava. A Câmara Setorial de Teatro e Circo, mas no início a proposta era só de teatro. Depois que o circo de fato entrou, na última tinha proposta de circo, né? Nas anteriores, se pegar as primeiras, não tinha nenhuma proposta de circo, era só da área de teatro. Eu estou desmerecendo o circo dizendo, apenas que naquela organização o circo não estava e depois ele passou a estar. Isso demonstrou para a cidade de Niterói a importância das políticas setoriais do teatro. Parte do eu ter sido secretário, eu tenho certeza absoluta que foi pela organização do setorial do teatro e circo, né? Eu ajudei a organizar esse setorial, eu ajudei a organizar esse movimento. Então, quando eu chego na secretaria, tem também esse respaldo de uma organização de uma área específica da cidade e, obviamente, você carrega consigo os problemas que se vão ter que dar, você tem que dar conta de dar resposta das pessoas daquilo que você falava antes. Você criticava os outros, a partir daí, quando você chega naquele local, você tem que dar solução àquelas coisas que você criticava. Mas eu acho que é fundamental entender a área artística não apenas como sua área simplesmente profissional. Ela é a sua área de vida, a sua área de trabalho, a área que você vai ganhar o seu salário, obviamente. Mas se você não organiza, seja para você falar com o SESC e poder pensar que tem que fazer casadamente, seja para falar com o FUNAT, seja para falar com a Secretaria de Cultura de Niterói, seja para falar com a Guarda Municipal, que for, porque no final, quando a gente está com problema, a gente tem que recorrer ao sindicato. Porque a gente sabe que ele tem uma força para ajudar a gente. Então, as organizações populares, organizações da sociedade, independente se elas são em partido político, se elas são através dos mandatos parlamentares que vão fazer emendas e vão nos ajudar nesse esforço, e eu estou dizendo isso da forma mais ampla possível, né? Não estou dizendo que tem que se organizar ali naquela coletiva, naquele sindicato. Não, cada um organiza do jeito que acha melhor. Só acho que é importante sempre se organizar. É sempre pensar enquanto coletivo. E o fazer artístico, e eu acho que as artes cênicas, né, não desmerecendo nenhuma arte, mas eu acho que as artes cênicas têm um brilhantismo para mim muito, muito grande, porque são as artes das coletividades. É impossível fazer teatro, fazer circo, fazer dança sem coletividade. Ninguém faz essas 3 áreas das artes cênicas clássicas, elas não são possíveis de fazer sem o coletivo, e exclusivamente se fazer sem o público. Ela só existe porque existe o público. Né? Então, se o público responde aos 70 e tantos %, né, é maravilhoso ouvir uma resposta dessa de uma pesquisa, porque ela só existe com o público. Então, você jogar sempre com o público é algo que te ganha. Como é que o teatro consegue jogar em Niterói, né? Muitas vezes ele joga com o seu público, né? Você faz a peça e lotava. Você fazia a peça e dava mais gente. Você faz o circo e lota. Né? Isso, obviamente, que quem não tem alguns interesses comuns incomoda naquilo ali. Mas é esse trabalho de continuidade que faz você chegar lá na frente a algum lugar. E por que eu falo que eu acho tão importante a organização de pessoas, de coletivos, a organização popular? Porque do outro lado há alguém organizado. E normalmente nos projetos de cidade o que se vê é o capital, é o comércio, é a grana. É a galera que destrói a praça para fazer o prédio, não porque acha somente que o prédio vai dar dinheiro, porque é um projeto de acabar com a praça pública. Porque a praça pública significa um projeto de coletividade. Quando você monta a lona de circo, você está discutindo uma ocupação de um solo urbano
que não é o solo urbano do capital financeiro, que não é o solo urbano de quem vai deter o poder de onde você mora, e de quem mora, e que tipo de pessoa mora naquele tipo de espaço, naquele tipo de apartamento. Cada vez que você enfia um prédio numa cidade, né, você está deixando de ter uma possibilidade de montar um circo. Né? Então, cada vez que você enfia mais menos uma praça, menos uma árvore, menos um local de uso coletivo, é mais uma vez um reforço de um projeto de cidade que mostra a que veio. E eu estou dizendo isso numa crítica geral, não estou dizendo a cidade de Niterói, o estado do Rio de Janeiro, ou o governo federal, porque eu acho que a gente vive nesse país, nesse momento, um projeto em disputa, né? Independente de quem foi eleito presidente na última eleição, e ainda bem que foi o Lula, né? Que por sorte a gente conseguiu voltar para um caminho democrático, mas ainda assim esse projeto de onde vai as artes do país, para onde vai o país, não está dado. Ele está sendo disputado nas cidades cotidianamente. Quando a gente vê, e aí fazer uma crítica fraterna e aberta, quando a gente vê espaços grandes da cidade sendo novamente anunciados que vão ser construir prédios, você vê que essa mão invisível do mercado vai atuando em cima do espaço que poderia ser um espaço de você ter essa praça organizada e estruturada. E cada vez menos a gente vai ter isso na cidade se a gente não se organizar e enfrentar esses projetos políticos que estão. Então só existirá, para mim, no meu ponto de vista, uma forma de você não ter essa dominação tão grande quando você tiver uma organização que faça o contraponto. E obviamente que junto a isso, eu acho que é importante a gente ter aliados no Estado, aliados nos governos, né? Entender que a eleição é um processo também de construção dessa política. É importante ter parlamentares aliados, porque quando o prefeito, para mim, fez a besteira de vetar, acho que ele errou enormemente, de vetar a lei do circo por argumentos técnicos da Procuradoria, é na Câmara de Vereadores que você derruba o veto do prefeito. Então você precisa ter vereador aliado, você precisa ter parlamentar aliado na sua base. Porque quando o prefeito erra, alguém tem que corrigir o erro do prefeito, e a Câmara de Vereadores que corrige. Ou quando a Câmara erra, tem que ter o prefeito aliado que tem que vetar a lei e não deixar passar, vice-versa, né? É o equilíbrio das forças da democracia brasileira entre os poderes. E quando todo mundo erra, vai na justiça, denuncia todo mundo, né, e reclama e tudo mais. É o equilíbrio de forças que a gente vai tentando. Mas quando deu tudo errado nos últimos 4 anos, era ali, né? Quem diria que a gente ia lá no Supremo pedir o Ministério Público para ajudar a gente, o Supremo Tribunal Federal para ajudar a gente, para tentar reequilibrar as forças da democracia. Mas a gente viu que, apesar de tudo, esses instrumentos funcionaram, né? Reequilibraram, puxaram e não deixaram ter golpe, na sociedade civil, organizada e tudo mais. Mas os aliados e as estruturas aliadas são importantes. Então, é importante o diálogo que todos os outros estavam dizendo aqui antes. É importante sentar com os secretários, é importante dialogar, né? Eu lembro na ocasião da Leon de Blanc, né, quando a Daniele é um caso muito esquisito, né? Porque eu estou falando isso essa semana com alguém. Porque eu tenho dificuldade de concordar com ela na maior parte das coisas que ela apresenta. Mas o que veio antes era tão difícil de lidar que ela até parece menos ruim. Tipo, pô, que bom que chegou a Daniele, que bom que alguém pelo menos ali botou alguma coisa, tem uma política dizendo. Porque era tão ruim o que tinha antes no estado do Rio de Janeiro, era tão difícil dialogar, que a Daniele parece ser a melhor secretária de cultura que eu vi nos últimos anos. É uma doideira uma coisa dessa. E eu não acho que ela seja uma grande secretária, mas ela é melhor do que o que eu estava antes. E é muito doido, né? Uma contradição. Menos ruim. É uma contradição doida que a gente vai levando. Aquele caso do circo foi muito simbólico, porque ela tinha feito a reunião com a gente, com os secretários de cultura, dito, não vai ter. Aí o cara falou assim, então vamos ver. Bravo foi bravo. A gente organizou o secretário de cultura e botou Bravo para ir lá fazer a polêmica com ela. E ela teve que ouvir e teve que recuar. Ela recuou naquela situação. E depois também acho que uma capacidade dela de ouvir as pessoas e de recuar quando mostrava que ela estava errada. Ela estava absolutamente errada na posição, recuou, acho correto, ela fez o correto, acho que gestor público quando está errado, pensa que está errado, tem que recuar, tem que ter vergonha de admitir que errou e recuar, acho que faz parte do processo. Mas isso demonstra assim, como é importante a gente ter os aliados, porque aqui naquela época a gente conversou, naquela época o Bravo conversou, a gente tinha trocado contato, fala sobre isso, para a gente poder juntar ideias e pessoas que lutavam por alguma coisa. Então esse ponto de você ter aliados, né, e ter gente que possa dialogar com você é muito importante. Logicamente, quando você tem momentos, e eu quero falar agora vou terminar só dialogando com o que você falou, da questão do edital. O edital não é a política pública. O edital ele é um instrumento para você chegar na política pública. Tem que se entender qual é a política pública que a gente quer. Onde a gente quer enfiar o dinheiro. Porque o problema é quando a gente diz também, o edital não resolve, uma galera, a gente aqui em Niterói conhece bem isso, uma galera fala, que bom, vou voltar para o balcão. Eu troco apoio político por dinheiro do governo. Uma galera no nosso mundo que faz isso no pé nas costas, no Brasil inteiro, isso não é restrito só em Niterói, no Brasil inteiro acontece isso.
Por outro lado, o governo olha e fala assim, tá bom, então não precisa de dinheiro. Porque a gente sabe que, quando você falou assim, se para mim, eu acredito que projetos estão sendo disputados, esse país não tem um projeto, independente do governo que está, para mim não tem projeto, pode gerar uma proteção desse país, de incentivo e fomento real à produção cultural desse país. Nós não temos nenhum governo que entendeu a real função, a real forma, a real organização dos trabalhadores das artes da cultura. Com óbvias, enormes melhoras na gestão do Gil Lula, obviamente, que tem que reconhecer que aquilo ali foi o melhor que nós tivemos na história desse país, mas para mim invisível. Assim, não há um projeto de aposentadoria nítida para os trabalhadores da cultura, não há um projeto de diminuição da precarização do trabalho, ao contrário, o MEI aumentou a precarização do trabalhador da cultura e foi feito pelo governo que a gente, que eu acredito, e luto, e elegi, ajudei, e votei. Então, eu acho que ainda não há nítido para nós qual é o projeto. Assim, nunca teve na história o Ministério da Cultura que fala assim, o caminho para o desenvolvimento do circo é esse, e nós vamos nele. Nós vamos arrumar dinheiro, nós vamos arrumar o patrocinador, vai botar o SESC para fazer, ou o caminho é ali, ou o caminho aqui. Não tem isso no Brasil. E não tem isso para as artes como um todo, né? E quando você faz uma comparação, óbvio que tem graus de comparação difíceis, né? Para comparar com a Europa é uma coisa, né? Tem todo o dinheiro, a dominação que a gente faz no resto do mundo, etc e tal. Mas olha no nosso entorno da América Latina, outros países que têm projetos muito avançados em vários termos, né, de desenvolvimento, como a gente está atrás desse patamar. Eu não estou falando do ponto de vista evolucionista, que está mais desenvolvido, menos desenvolvido, não, mas como a gente está atrás, inclusive em financiamento. Se nós temos, por um lado, uma política efetiva comunitária, que são os pontos de cultura, que é algo estruturante, que foi muito bem pensado, por outro lado, não há uma política estruturante pensada de desenvolvimento das cadeias produtivas do país. Não há. Não há um pensamento de como eu começo aqui, como eu vou para ali, como eu vou terminar ali, isso por 50 anos. Né? E se você pensar num projeto de 50 anos, de 40 anos, quer que seja, vamos diminuir um pouquinho mais para 30 talvez, nem para 10 a gente tem. Então é difícil quando você vai sentar com gestores, porque você não consegue fazer pensamentos de médio e longo prazo. De curto prazo você faz para aquilo ali e tal amanhã. Mas o edital, ele é uma formulação para a gente tentar, em partes, resolver o problema do balcão. Se ele for a única política, ele tenderá a dar errado. Ele precisa ter uma política a ser apresentada. O edital é a ferramenta para você atingir a política. Então, para mim, não concordante quando ele fala, eu falo, é importante ter edital? É. Mas qual edital? Aí tem que debater. É importante ter um financiamento público de forma transparente e democrática para que não fique as pessoas, especialmente nas cidades. Né? Porque às vezes a gente fala de cidade e país é um pouco mais distante, né? No fala federal, como tem o financiamento federal bem mais distante da nossa vida, né? Brasília é distante da nossa vida. Mas quando tu vai para o microcosmo da cidade, se você não tem as ferramentas de transparência e democratização, a gente vai vendo a esculhambação que vai virando na prática. Vira esculhambação em várias áreas, imagina na nossa se não viraria também. Então acho que como instrumento ele é bom, embora ele tenha defeitos. Podemos pensar em melhores e deveremos pensar em melhores. Acho que agora o decreto que saiu do governo federal, por exemplo, da política de financiamento, ele fala sobre oralidade, por exemplo. Ele garante a oralidade, que é uma coisa importantíssima para vários segmentos sociais, para vários segmentos artísticos, que não tem a escrita como parte do seu trabalho. A parte do produtor cultural que adora fazer projetos e escrever, a gente é expert nisso, mas muitos setores não têm isso como parte do seu trabalho. Se você está discutindo políticas comunitárias, por exemplo, territoriais, obviamente você vai ter que repensar essa forma de fazer. Então, esse decreto agora garante a oralidade como parte do seu processo de defesa. Então, óbvio que os instrumentos precisam ser sempre pensados e aperfeiçoados, mas enquanto instrumento de ajudar num segmento, sim. Agora, o que vai nos dizer qual caminho que a gente vai? É ter, para mim, né, só para fechar, classe social organizada, categoria organizada, trabalhadores organizados, coletivos organizados, famílias organizadas, que o circo também se organiza através das famílias, luta, né, a alta política de educação luta, e por outro lado, governos que a gente consiga dialogar, eleger e dialogar, para que tenham políticas estruturantes para ser apresentadas. Se não tiver política estruturante, isso significa orçamento e dinheiro, tem que ter orçamento e dinheiro, não existe política sem orçamento e dinheiro, não existirá, de fato, nenhum caminho para a gente poder desenvolver, exato. Vai continuar sendo isso. 100 anos daqui a pouco, a gente vai voltar e nós vamos continuar fazendo nosso trabalho, né? Somos todos trabalhadores da cultura, vamos continuar fazendo, a gente não vai parar, a gente não vai, com todo carinho, aqui trabalhando no banco, a gente não vai trabalhar no banco, a gente até vai e vai também trabalhar no circo, ou a gente até vai trabalhar no restaurante e vai também trabalhar no teatro, a gente até vai também, e isso não é o ideal. O ideal é que a gente tem, de fato, artistas como ofício, e não como parte da sua vida, tem que ser o nosso ofício. Aproveitando o gancho que ele fez, que eu acho interessante, que é essa coisa da organização.
a gente for ver das cênicas, o circo ele foi o último a ser organizado. O teatro foi o primeiro, não só pelas suas características, né, de diálogos e etc. Foi muito usado como células mesmo de oposição, e a gente tinha isso muito consciente lá atrás, ainda na época da ditadura, que era o antecessor da FUNARTES, da CEI, da CNT, bancavam muitas vezes as federações, os grupos de teatro amador e tudo mais, conscientemente sabendo que ali era a resistência. A dança estava um pouco fora disso, porque a dança não tem o diálogo como característica. Então, ela se organizou posteriormente, e mais do que isso, de uma forma própria. A gente tentando, como eu estava falando aqui antes, a gente tentando fazer com que ela se organizasse tal qual o teatro, que era o modelo que a gente tinha, mas ela não conseguia fazer dessa forma, achou uma outra forma. O circo, quando existiam muitos espaços para o circo, no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha os pontos do circo. Ali na Tiradentes e tal, outros artistas estavam ali. Era possível. Quando o circo começa a se afastar da periferia, para outras cidades e tudo mais, eles começam a não fazer o mesmo circuito. Se o circo está vindo para aqui, o outro é do lado. E naquele momento não tinha internet, não tinha celular. Então, foi distanciando, e não se encontravam. Sabia que a família estava precisando, não sei o que, vai lá, ajuda, faz umas coisas. Não. O circo ele é muito briguento, sabe disso, né? As famílias brigam loucamente, mas se ajudam loucamente também. Né? Se ajudam. Eu peguei, vezes no Brasil, já tentando fazer um lobby, político parlamentar e tudo mais, as pessoas que estavam há anos. Não, tá o fulano da família não sei o quê, esse cara eu detesto ele, mas por quê? Não, parece que meu avô teve uma briga com o prima dele, não sei as coisas. É assim, ela nem sabe mais, né? Detesto, não se fala. E aí, quando aquele cara estava com um problema, ficou atolado lá, não sei aonde, mandei o caminhão ir lá tirar o cara, chato, mas nem falei com ele. Nem quis saber dele, quando tirei ele lá e pronto, foi embora. É assim, é muito isso. Então, como organizar isso? Então, existem governos e governos. Existem governos que estão interessados na organização social e outros que não. Lá atrás, no primeiro governo Lula, criaram-se as câmaras setoriais, criaram-se os colegiados setoriais. E foi aonde o circo se encontrou de novo. Voltou a se encontrar. Então, a partir desse momento, os ciclos começaram a se organizar. Ainda não estão muito organizados, mas você vai ver um monte de grupos de circenses, né? Faz parte de 3 ou 4 que eu também faço. Né? Várias pessoas aqui, já tem 2 ou 3 ou 4 ou 5. Sei lá. Tem uns que são um saco, ou qualquer grupo, o WhatsApp tem. Mas eles começaram a se organizar. Foi possível, a partir dessa organização, que criaram-se outros grupos desses para fazer o mapeamento. Né? Então, a gente está, aos pouquinhos, está chegando. Aos pouquinhos a gente consegue reivindicar políticas, reivindicar questões que não conseguia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu acho que a gente está conseguindo se organizar. Da forma que o circo está encontrando, mas está caminhando e está exigindo políticas cada vez com maior intensidade. A gente vai retomar agora os colegiados, a gente vai retomar o CNPq, o Aquilic, a gente vai retomar uma série de coisas que eu acho que vai ser bacana possível. O circo não só no circo, para todo mundo, mas especialmente para o circo continuar essa organização. Eu acho que é muito importante que isso aconteça. Isso aqui, pegar essa coisinha, porque somos os últimos a organizar mesmo. Agora a gente se encontra de uma outra forma. Está conseguindo, pelo menos, se encontrar. Então, estamos organizando.
aproveitando o gancho do Vitor e do Marcos, a organização do circo sempre foi um desafio, né? Sempre foi muito desafiador. E é um problema se organizar numa cidade que sempre potencializou a sua iluminação, né? A gente sabe que Niterói tem um passado cavernoso com o circo, né? Eu não conheço outra cidade no Brasil onde uma arte foi proibida, os circos foram expulsos de Niterói, em 1960. Todos os circos foram expulsos, né? Então, quando a gente fala de se organizar circo, é difícil. Se organizar circo em Niterói é muito mais difícil, né? Porque quando alguém fala para mim, você reclama do circo, mas a gente que é do teatro também passou o que vocês passaram. Não. A minha mãe foi expulsa da cidade e não viu o circo voltar. A minha tia viu. Quando eu montei a lona aqui, eu chamei para ela estar junto, porque eu queria que ela visse que a cidade que expulsou ela está recebendo ela de novo. Entendeu? Então é uma coisa que não é só política pública, não é só organização, né? Tem uma coisa em Niterói, por exemplo, quando nós botamos que este é o circo aqui, teve comentário na internet perguntando se o nosso interesse era matar mais gente. Vocês não estão satisfeitos tanto de gente que se mataram? As pessoas falam que o circo pegou fogo, mas ninguém fala que tacaram fogo nele. As pessoas falam que o circo pegou fogo, mas não lembram o nome dos dois criminosos que tacaram fogo no circo. O circo foi vítima. Exatamente. Né? E quando a prefeitura da época toma a iniciativa de expulsar todos os circos da cidade, ela jogou no colo da nossa arte a culpa, irmão. Vocês são os culpados. E para reverter isso é difícil, né? Isso não impede a nossa organização. É possível organizar e eu acho que a gente tem que se organizar muito. Eu acho o circo... Tá na hora de acabar. Nunca gostava da gente, não. Então o circo, cara, eu acho, quando eu vejo reunião do teatro, da música, assim, eu sempre concordo com o Marco, eu acho o circo muito engateando nesse lance da organização, e eu vou além, eu não levo muita fé que um dia vai ser organizado. Você é otimista demais, você não conhece nem o povo que eu conheço. Vai ter muita disputa entre as organizações, mas pode ser organizado. O cinema é assim. Sim. O cinema tem uma disputa enorme. Só que na hora de negociar com o governo, isso não é. A gente não é. Mas vai aprender sempre. Vai aprender. Depois, quando sai dali, conseguir o dinheiro, aí pega até capaz. Mas todo mundo pensando Essa pedindo a mesma dos coisa. Estados Unidos estava todo mundo junto. O governo do Estado naquele momento. Foi um momento, eles conseguiram muito do Estado. E a questão do edital, Vitor, do edital, vou dar um exemplo aqui para. Uma vez eu falei isso na época do Santini e Fernando Brandão da Frota. Eu falei o seguinte, me ajuda muito mais se a prefeitura me ceder um terreno para eu montar meu circo e eu trabalhar, do que se ela me der um dinheiro no edital. Porque esse dinheiro que ela vai me dar, eu vou conseguir fazer esse dinheiro. De ingresso, de venda de pipoca, de algodão doce e tudo mais. Eu vou conseguir fazer esse dinheiro. Porque eu sei que se eu botar o circo, o povo vai lotar e vai todo dia. Nós temos um bom espetáculo, temos uma estrutura pequena, mas é confortável, é um circo pequenino, mas consegue receber bem as pessoas. Então eu acho que o problema, eu tenho o Santini fala que isso é um erro da minha parte. Quando eu falo contra digital, eu falo isso é errado, eu falo isso que está errado. E eu acho que porque eu estou trabalhando um pouco de trauma, é trauma da minha parte. Porque às vezes o que eu escuto mas teve o edital, você ganhou o edital. Entendeu? Então quando fala para mim, mas você ganhou o edital, eu falo, mas não resolveu. Mas é o que ele falou, o edital não pode ser a política. O edital é um instrumento, é um dos instrumentos da política. Mas aqui o edital Mas você imagina, Se pensar, por exemplo, a política de pontos de cultura, ela é feita via edital. E ela sustenta e mantém 3 anos das entidades. Do trabalho desenvolvido na cultura comunitária. E ela é edital. Edital é só um instrumento. A política é o ponto de cultura. A política é o fomento da cultura comunitária. O instrumento que foi usado no meio do caminho era o edital. Era o jeito de você chegar lá. Você falou assim, o edital não é política. O edital não é política. Qual é a política que se apresentou para o circo para a cidade? Tem que dizer, minha política é fazer lona, fazer escola, fazer equipamento cênico, desburocratizar o jeito de montar, enfim, a lei, etc. Então,
Como que eu atingi isso? Através de tantos editais, através de uma mudança na legislação da cidade, através disso aqui. Aí você vai tendo a estruturação feita por ele. O que eu estava falando no início? Gostaria, provavelmente, era muito bom. O que eu estava falando no início, da minha agenda permanente, tem ações de fomento, ações parlamentares, ações de financiamento, ações de capacitação, ações de reconhecimento, ações de valorização da atividade, etc. Tudo isso é político. O digital está numa dessas ações. Só numa dessas ações. Todas as outras não são políticas. Tem um monte de coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo. Entendeu? Essa é a mesma. Sim. É isso. Eu vou passar a Fabi. O que você quiser, acho que considerações finais nossas. Primeira vez que o filme finaliza. Vamos dar ideia. 1 hora para cada um. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de troca. Acho que todos esses momentos servem muito para enriquecer a gente, para conhecer outras pessoas, para conhecer outras ideias. Dividir aqui a mesa hoje com o Marcos, uma pessoa que eu já ouvi muito falar, mas nunca pude estar no mesmo espaço. Que bom que estamos juntos. Deve ter falado mal, né? Xerém, que é pai da minha caloura de produção cultural. O Chico foi minha caloura lá na região. Então é muito bom. E está aqui com outro colega também que é formado em produção cultural. E que importante é isso, de estar nessa máquina pública também, de ter pessoas sensíveis e que também estão dedicadas a pesquisar. Então, assim, para mim é uma super honra. Assim, quando o Jonathan me chamou, eu falei: Jonathan, mas o que eu vou falar lá? Porque assim, ele falou: não, você vai falar do seu projeto. Não falei nada do meu projeto. E aprendi super assim com vocês hoje. Então, estar aqui na presença da Angela, que é uma pessoa que eu respeito demais, assim, que em meia hora de conversa me ensinou que eu não aprenderia 4 anos numa faculdade. Então, assim, é muito importante esses espaços de troca e muito bom, assim, ouvir a sensibilidade de pessoas que estão aqui e que estão trabalhando, batalhando também para que o circo se desenvolva. Então, assim, quando o Marcos traz aqui, poxa, tem aqui um planejamento de uma política. Quando o Vitor fala, a gente está tentando batalhar, e quando o Xerém também está lá lutando pelos artistas que estão com problemas, para poder liderar, para poder fazer o espetáculo, poxa, é muito gratificante estar aqui, participar desse movimento. Gratificante demais também ver aqui na plateia alguém com a blusinha do projeto que a gente faz. Então, assim, poxa, eu que contratei ele hoje para estar aqui com a gente. Mas muito bom, assim, porque a gente muitas vezes é muito questionado, assim, tipo, vai continuar o projeto continua ano que vem. Aí a gente fala, vamos tentar, porque como não existe essa política que garanta em anos que a gente consiga, não, tá compromisso aqui. Todo ano é uma luta pelo orçamento, todo ano a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter, a gente quer que tenha, mas é uma batalha. Então, assim, essas trocas aqui são super importantes e fico muito feliz, assim. Agradeço a quem veio aqui trocar, em especial a minha colega de trabalho que veio me acompanhar, meu amigo de 20 anos aí, que a gente está sem se ver desde antes da pandemia, mora aqui em Niterói e pode estar aqui hoje. Só agradecer, gente, não tem muito, mas espero que se tornem constantes esses encontros, que a gente possa estar em outras rodas, trocando mais, vendo como que a gente pode contribuir de alguma forma também. O SESC tem hoje uma gestão, a nossa gerente, a Cristina Braga, que é a gerente de cultura da rede, uma pessoa super acessível. Então, assim, vamos trocar, vamos ver como que a gente pode, de alguma forma, se ajudar. Acho que o movimento que o Xerém falou do Mesa Brasil durante a pandemia, que o SESC chegou junto com as famílias, poxa, foi super importante, assim. É importante para o SESC também reconhecer esses profissionais que estão lá, que estavam num momento muito difícil e que, assim, que bom que o SESC pode ajudar naquele momento, mas o que mais o SESC pode fazer? Pelos artistas, pelo circo. Então, hoje a gente tem essa cadeira, assim, que precisa ser mais desenvolvida, assim, porque até então eu tenho a minha formação em teatro, mas se eu não chegar aqui para poder entender de circo, quando vou contratar uma pessoa específica de circo, não sei. Então, assim, se não tiver o nosso interesse também de estar junto com vocês, de aprender junto com vocês para poder tentar levar para dentro, porque o SESC até então, antes de ter esse projeto específico,
para a linguagem, para o desenvolvimento da linguagem, o que a gente pode fazer de trabalho continuado, como que a gente se aproxima dos artistas. Então, assim, foi uma iniciativa para isso. Até então, na área, para defender as artes cênicas de uma rede inteira, de um estado inteiro, eram 2 pessoas que trabalhavam na sede coordenando as unidades, que era eu e o André Gacino, que continua lá com a Camila agora. Nós 2 temos formação em teatro. Eu tenho a formação em produção cultural também. Então, é isso. E a gente tinha que responder pelas áreas de teatro, dança e circo. Então, se a gente também não se movimenta, eu acho que dificilmente as coisas vão se movimentar para poder contratar uma pessoa que entenda de circo hoje. Tomara que eu esteja errado, que daqui para frente as coisas mudem rápido. Porque é isso, enquanto não tiverem pessoas que saibam dos assuntos em espaços decisórios, muita coisa não vai andar, porque a gente não vai saber. Então, mais uma vez aqui fica o meu apelo também aos artistas que se aproximem da gente. Eu sei que é difícil, porque às vezes fica, porque se me aproximar, vai achar que eu tenho algum interesse. Não, a gente precisa ouvir, a gente precisa. Então, é isso, deixo aqui meu agradecimento, acho que eu já falei mais de 1 hora. Eu? Não, tirei. Só você. Tirei. Não, gente, também é só agradecer, né? Porque realmente é uma mesa rica. Né? Muito rica. Só eu de fome. Pois é, gente. Realmente muito obrigado. Maravilha realmente estar aqui do lado dessa jovem talento aqui do cultural, ex-secretário. Queria muito conhecer. E o nosso Marcos Teixeira, parceiro antigo, batalhador, do circo. E como eu falei antes, acho que só pegando uma mão do outro, puxando, unindo. Porque sem união a gente não vai a lugar nenhum. E uma coisa o Marcos falou certo, você também, a pandemia, por exemplo, foi uma tristeza, né? Perdemos muita gente, aconteceram coisas horríveis, mas ela também trouxe uma parte positiva. A união. Né? Nós, no momento do sufoco, no momento da tristeza, a gente conseguiu se unir. A mão como ela falou, o SESC ajudou, o Estado ajudou, muita coisa não foi à frente depois, mas até uma colocação que eu colocar antes, que deixa a gente triste da cultura, de projetos, etc., que você senta, como aconteceu no governo municipal do Rio de Janeiro, que hoje o secretário, diretor do Declano, você toma banho lá, foi lá na casa da Ângela, depois sexta-feira, não, esqueci o nome dele lá. Sentou lá, conversou, batalhou, montou o projeto, fez tudo. Aí na hora, muda o secretário. Aí vem a secretária de Cultura, antes do Estado era a Juan Lira. A gente começou a batalhar no namoro, caiu. Aí veio o atual secretário da Defesa Civil Vale, que era o modelo, caiu também. Então você nunca leva à frente, né, os projetos comparados. Não anda. Entendeu? E é importante que ande. E mais uma vez falando, precisa ter um representante da área do circo, onde vai se falar da edital do circo, tem que ter alguém que conheça o teatro e a mesma coisa. Eu me comprometo hoje que vamos fazer lá no sindicato uma carta à secretária de Cultura do Estado, vamos ser reunidos lá, a Ângela, pelo colegiado, solicitar ela que tenha alguém numa cadeira lá na Secretaria de Cultura do Estado, o Estado é muito grande, tem 92 municípios, que falham pela área. Na hora de ter o. Eles não querem, na hora de colocar fazer o edital, eles só pelo contrário. Entendeu? O sofrimento deles, já falei isso aqui, o sofrimento para prestar contas, não tem. Vamos fazer coisas que possam o CICES entrar com o seu CPF, que é a principal. Só um detalhe, Xerém, no edital da pandemia, onde 26 ciclos foram contemplados, eu posso estar errado, mas a grande maioria não teve suas contas aprovadas.
Porque na pandemia, quando você mandava o projeto, a galera, sem trabalhar com geladeira vazia, o cara comprou comida, o cara comprou remédio. Eu não podia, porque isso não, você tinha que comprar um ciclo sem poder trabalhar no meio da pandemia. Não podia. Você comprou remédio, mas não dava na pandemia, você ia comprar remédio. Foi todo mundo buraco. O edital estava escrito emergencial. Emergencial está acontecendo naquele momento. Entendeu? O ferro a gente pode pintar depois, a lona a gente pode arrematar, comprar depois. E aconteceu. Mas é isso aí, gente. Foi um prazer muito grande estar aqui. Estamos juntos. O satélite está aí. Uma coisa que o Marcos colocou no SUS, a aposentadoria, por exemplo. O satélite está aberto, você tem da parte do Tiago também, dos grupos. Está aberto para receber os jovens artistas do satélite para se profissionalizar, tirar o seu DRT profissional. Porque Israel é representando o SESC. O SESC, por exemplo, os projetos do SESC tem que ter o DRT, tem que ser profissional, para que possa receber lá. Na pandemia eu recebi muitos artistas. Eu recebi muitos artistas de circo e tudo. Na pandemia eu não desesperado lá para receber dinheiro, porque não tinha. Isso aí não é para receber dinheiro do SESC, não. É porque você precisa se aposentar depois. Você provar que você é um profissional. Às vezes sofreu os artistas que vão fazer comercial de televisão, por exemplo, que vai fazer teste para comercial, chega lá, o diretor acha aquele cara bonitinho, está dentro do perfil do produto dele. Mas ele já sabe que a produtora falou que ele não tem DRT. O meu cachê como profissional seria R$10.000. Ele vai ganhar R$500 para fazer o comercial. Com fala e tudo. Entendeu? Então, se já está batalhando em cima disso aí, e acha, o caminho é ter DRT, aproveite que o satélite está fazendo DRT e já associando o artistas com a sua carteirinha que tem os direitos devidos. Muito obrigado. Agradecer, até todo mundo. Na minha cidade, eu sempre bom falar na minha cidade, sempre gosto, adoro falar com a nossa galera, nosso povo. Eu acho que esse ano é um ano que tem um simbolismo para a cidade de Niterói muito grande, é um ano que a gente faz 450 anos. Eu acho que a cidade, foi a única cidade desse país fundada por um indígena, a cidade onde surgiu o teatro nesse país. A primeira peça de teatro foi aqui, a primeira peça que rompeu com o Império foi aqui. Então a gente tem uma história, uma tradição, e tem as histórias que são negativas de certa parte, como o incêndio do circo, mas que se a gente não contar a história verdadeira e não lutar para que essas histórias, primeiro não esquecê-las, apagá-las, mas contá-las da forma correta e lembrá-las daquilo que é o correto lembrar, memória é parte da construção da nossa identidade, da nossa cidade, da nossa vida. Assim. Não precisa se esquecer do que houve na cidade, mas é preciso criar caminhos para a próxima geração da cidade. Então, chega nos 450 anos esse ano, e eu acho que ela tem um enorme desafio. Acho que a mesa de amanhã talvez possa aprofundar um pouco, mas espero que ela aprofunde um pouco mais e debate os caminhos na cidade de Niterói, mas a gente pode sempre contribuir do nosso local, do nosso local de moradia, de trabalho, onde a gente vive, as cidades é onde a gente verdadeiramente vive. O Brasil é uma ilusão dos territórios nacionais, mas as cidades é onde a gente de fato está aqui no nosso solo. Eu acho que a partir daqui a gente pode contribuir para as nossas experiências e ajudar aí no que for necessário. Espero poder sempre contribuir, é sempre ótimo dividir mesa com colegas de trabalho, de profissão, do fazer cultural e artístico. Dessa vez fui eu que fiz primeiro eu quero, não sei se eu quero te agradecer, eu acho que foi uma obrigação, porque o seminário tem que dar todos. Apesar de não estar aqui falando pela coordenação do circo, nem pela direção das artes cênicas, mas eu sou censor horário. Jogo 3 bolinhas, sou censor horário. Eu acho que uma das coisas que o Xavier falou, que é um slogan do circo antigo, que é aquele juntos somos fortes. A gente não pode perder isso de vista. Juntando tudo que todo mundo falou, a organização do CCC é importante, sempre será importante, e tão importante quanto se organizar é cobrar. Eu acho que isso é fundamental. A gente que está na área pública, a gente precisa dessa cobrança.
sabe? Para a gente é fundamental ser cobrado. Saber o que as pessoas estão precisando, o que as pessoas estão pensando, saber como caminhar. Você falou do decreto, agora, do novo decreto de fomento, falando da oralidade. A gente fez isso em 2010 no Carequinha. Mas por quê? Porque a gente foi cobrado disso. A gente, olha, não dá para a gente ficar escrevendo, ficar escrevendo, não tem computador, não tem um monte de coisa, não dá para ter assim. Então a gente já aceitava lá em 2008, a gente já aceitava que o cara mandasse um vídeo pra gente, um CD, não tinha CD naquela época. Ele mandava um CD, olha, minha mão está rasgada aqui, ó, tá vendo o furo? Estou precisando disso, esse é o fulano. Tudo que era justificativa, ficha técnica, tudo que podia ser falado, podia ser verbalizado, vinha daquele CD. A gente só exigia os documentos em papel, mais nada. O resto tudo vinha no CD. E é dessa forma que a gente vai construindo um edital melhor, mais fácil, mais palatável, para as pessoas participarem. Então, organizem-se, cobrem dele, cobrem dele, do que vai estar lá responsável pelas artes cênicas. Mas é sério, cobrem mesmo. Exijam que a gente esteja presente. Estar num lugar desse é fundamental. Ouvir tudo isso, ouvir as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer. Eu não sou de circo, eu sou de dança, eu não sou artista. Eu aprendi tudo com vocês. Desde do Rui me ensinando, do Rui Harald me ensinando como é que corta a lona, tem várias lonas, as nesgas, as lençóis, tudo isso foi o que eu aprendi com vocês. E aí vem o que ela falou. Me receberam de uma maneira super, hiper cordial, foram muito generosos, todos vocês, foram muito generosos, me ensinando o beabá, do princípio mesmo. Só sei que eu fiquei muito tempo, mas foi uma generosidade muito grande. Agradeço demais a todos vocês, como me receberam, como me ensinaram, como me orientaram a fazer, criar essa agenda pedagógica. Foi tudo de vocês, eu inventei nada disso. Vocês aqui passaram e cobraram e falaram e insistiram para que a gente conseguisse fazer isso. Obrigado, e aguardo vocês só olhando o Rui, como ele vai recebê-los. Mas vocês vão ter sempre, sem dúvida nenhuma, dentro da Funarte, alguém que vai defender o circo. Vou defender todas as áreas, estou numa posição hoje que eu preciso defender todas as áreas, mas com um carinho fraternal com o circo. Bom, então a mesa de hoje estou aqui com quatro pessoas queridas, a Fabi, muito obrigado, Fabi. Obrigado, Marcos, obrigado, Xerém, obrigado, Vitor. O Vitor acho que ninguém me aturou mais nessa vida que o Vitor. De mandar mensagem 2 horas da manhã, pô, Vitor, fica com sincero. Eu gosto muito de você, muito mesmo. Uma pessoa querida para mim. E obrigado, gente, obrigado. A gente está aqui fazendo um seminário de circo dentro de um circo. Gosto mais um pouco também. Gosto muito. É que o Vitor, como está em Niterói, eu também sofre mais com você. A galera daqui, a Júlia, tudo mais sofre mais com você. E muito obrigado. A gente está aqui no seminário de circo, dentro de um circo, no Picadeiro, em Niterói. E eu queria muito que meu avô estivesse aqui para ver isso, que minha mãe estivesse aqui para ver isso. Eu sempre falo, Eles estão aqui. Então. Quer fazer uma pergunta, Eva? Quero falar. Você quer falar? Quero. Pode falar. Então, gente, a importância de a pessoa certa no lugar certo, né? Foi muito comentado isso, de você ter formação, de você estar apropriado para a coisa. Eu vou falar do Vitor agora. Eu conheci o Vitor na Câmara Setorial de Teatro e Circo.
Ele não faltava reunião, que nem eu. O quórum era 5, às vezes tínhamos nós 2 e mais 3, né? Aquela coisa, pois é. Então, a pessoa que vai para a gestão, mas que saiu da base, né? Que teve do lado de cá, como artista, que brigando pela causa, pela luta, é diferente. Por isso foi para a Secretaria de Cultura, por isso ele está no aparelho agora, que o aparelho todo mundo vê o disco voador, que é uma flor, né? Que o Niemeyer disse que é uma flor, todo mundo vê que é um disco voador, está lá no MAC. Ele abriu o MAC também no espaço, também eu fui ao MAC, eu ia para ver uma exposição às vezes, e fui para algum seminário, ninguém ia ao MAC. E ele abriu também o MAC para uma esfera enorme, lá nós só não vamos botar tipo por causa do vento, né? Mas lá ele abriu. Se o vento levar você, então, ele abriu o MAC, né, para acontecer tanta coisa no MAC que não acontecia, entende? Inclusive essas cadeiras que está sentado. Inclusive as cadeiras foi ele que emprestou, foi eu que pedi, ele emprestou. Então, quer dizer, é a pessoa que estava do outro lado e que vai para lá. É a visão que você tem de você já sentou do lado de cá, entende? Isso aí é muito importante. Aquela premissa de tem que saber fazer para mandar. Então, tem que saber fazer para poder mandar isso aí, poder pedir. Tá? Rui, por favor, irmão. Primeiro, parabenizar esse evento, essa ação. Eu também passei pelas câmeras setoriais, mas bailarino, coreógrafo, então eu sou aquele da dança que fala transversalmente com as linguagens, mas sei que o aspecto original das linguagens somente o dia a dia, o cotidiano é que pode realmente responder. Marcos está colocando essa expectativa, né, quer dizer, expectativa em mim, tá? Que é lidar com os setores, mas penso eu que tudo que fez a gente passar, tudo que nós passamos ao longo desse tempo, gerou uma possibilidade de transversalizar as nossas necessidades. Mas eu, por exemplo, aprendo muito com o circo, sendo da dança. A dança e o circo têm alguns aspectos que se transversalizam. A própria relação de família, não é? Como é que as coisas passam. Então, acredito eu que para a construção, aí sim, políticas públicas, toda a nossa experiência, todas as nossas experiências vão ser muitíssimo importantes, mas vai ser importante que também a gente sente em círculos, como essa água que se formou aqui, para a gente falar um do outro. Nós temos muito a aprender um com o outro. Nós temos muito a aprender com o teatro, com o circo, com a dança, com a música, e o circo que concentra isso tudo, dá para ensinar tudo isso para todo mundo. Né? E ao mesmo tempo nós precisamos trocar. Então, faço isso, meu compromisso, esse convite que eu recebi para estar na FUNARTE, mas é um compromisso esse de que a gente possa, sim, não é? Utópica ou prática, principalmente praticamente, sentar, transversalizar esses saberes, porque aí sim a gente vai construir uma política para as artes, que é um caminho que a gente precisa, que foi a sua abordagem, uma política para as artes. A política que a gente tem como agenda permanente do Marcos, não é? Setores, né? E esses setores precisam realmente que a gente se envolva, inclusive envolva o público, né? Não esqueçamos do público, esse importante ingrediente da construção de uma política para as artes. Enfim, agradeço muito esse espaço aqui para poder estar falando nesse momento aqui, né? Nesse encontro. Tá? Esperamos você na FUNARTE. Dar parabéns, são 3 jovens que vieram da escola, sentaram aqui e estão nos assistindo. Eles adolescentes vieram, sentaram aqui assistindo. Apareceram, né? Elas estão matando alto. Eu estava pensando exatamente nisso. Agradecer
Obrigado a todos e todas. Até mais, gente. Até amanhã. A foto. Todo mundo, né? Uma coisa que eu preciso registrar também que eu falei, a gente falou tanto de setorial. A minha mãe, por Cacerícola, foi a primeira conselheira da setorial do Teatro Circuito, entendeu? Foi. Uma salva de palmas para